Neymar saiu do Barcelona brigado. Ronaldinho foi praticamente convidado a se retirar. Ronaldo saiu mesmo querendo ficar. O Romário era melhor do mundo e voltou para o Brasil sem olhar para trás. Isso sem falar no Rivaldo e sua briga eterna com Van Gaal. Mas por que os craques brasileiros saem tão mal do Barcelona? No vídeo de hoje, o Futebol Sem Clique vai tentar entender essa relação de amor e ódio entre os jogadores brasileiros e o clube catalão. O Barcelona é um dos maiores clubes do mundo. Camp Nou lotado, história gloriosa, troféus aos montes. E essa história rica tem um grande aliado, o futebol brasileiro. Os gols de Romário, as arrancadas de Ronaldo, a objetividade de Rivaldo, a magia de Ronaldinho Gaúcho, as assistências de Daniel Alves para Messi, a alegria de Neymar. Das 5 Champions Leagues do Barça, 4 tiveram protagonismo brasileiro. Romário, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, 2 vezes, foram eleitos melhores do mundo com a camisa catalã. E Neymar ainda bateu na trave. A era Messi, que ficará na história para sempre, teve Neymar como grande parceiro e Daniel Alves como maior assistente. Mas, mesmo com tantos feitos, a história desses jogadores tem algo em comum. Todos tiveram saídas conturbadas do Barcelona. Antes de tentar explicar por que isso acontece com frequência no Camp Nou, vamos relembrar alguns desses casos. Ronaldinho chegou ao Barcelona em 2003 e virou o melhor jogador do mundo. Comandou a era de ouro do clube com 2 títulos espanhóis e uma Champions League. Mas os títulos não chegam aos pés do que fez Ronaldinho com a camisa do Barça. R10 praticamente reinventou o Barcelona, colocou holofotes em cada jogo no Camp Nou e foi aclamado o melhor jogador do mundo em 2005 com uma unanimidade poucas vezes vista. Virou o bruxo e era incomparável com qualquer outro jogador da época. Mas em 2008, tudo desmoronou. Mais distante do auge técnico, Ronaldinho foi acusado de viver a noite de Barcelona, de chegar atrasado, de estar sempre acima do peso. Ao assumir o Barça, o técnico Pep Guardiola deixou claro que não contava com o brasileiro. Em sua primeira presidência, Joan Laporta foi à imprensa colocar R10 à venda. Dissemos que lhe convém novos caminhos. Quando se acaba o ciclo, é normal que as pessoas mais emblemáticas se vão. Contra sua vontade, Ronaldinho foi vendido ao Milan por 21 milhões de euros, muito abaixo do seu valor real, ainda mais para um jogador que praticamente refez o Barcelona no futebol europeu. E ainda teve o episódio em que o Puyol chamou o brasileiro, já jogador do Milan, para uma foto com o elenco do Barça, mostrando mais reconhecimento que o próprio clube. Aproveita e comenta aí a sua lembrança do Ronaldinho com essa camisa. Romário chegou ao Barcelona em 93 e em campo foi muito bem, como de costume. O baixinho ainda foi eleito o melhor jogador do mundo em 94, após liderar o Brasil ao Tetra. Depois da Copa, ficou 2 meses de férias no Brasil, quando o combinado com o clube catalão era de apenas 1. Quando voltou para a Espanha, o Romário foi cobrado pelos seus companheiros pelo atraso. Em uma passagem que ficou famosa e que você deve ter visto em outros podcasts por aí, o Romário apontou o dedo para um a um desses jogadores, apontando em que fase eles tinham sido eliminados da Copa, enquanto ele saiu campeão do mundo. E aí o clima no Camp Nou azedou. O Romário ficou sem ambiente e resolveu aceitar a proposta do Flamengo para ser repatriado e deixou a Europa no auge de sua carreira. Ah, e se você quiser saber mais sobre a polêmica carreira do Romário, tem um vídeo muito legal lá na página contando os bastidores do corte da Copa de 98, o momento que o jogador vivia e como ele fez falta para a seleção naquele Mundial. Ronaldo chegou ao Barcelona em 96 e logo teve a melhor temporada da carreira. Foram incríveis 47 gols em 49 jogos. Números absurdos. O mundo ficou em choque e, obviamente, o atacante foi eleito o melhor jogador do planeta. Já era o fenômeno, mesmo que o apelido só tenha vindo depois, na Itália. O sucesso era claro e rapidamente o Barcelona preparou uma proposta de renovação de contrato. Mas tudo mudou durante um almoço que foi marcado para comemorar a renovação do contrato do jogador. E aí nasce uma guerra de narrativas. O Barcelona diz que os empresários do jogador receberam uma oferta da Inter de Milão e forçaram a saída. Os agentes do jogador disseram que o Barcelona colocou cláusulas irreais nesse contrato. O Ronaldo diz que gostaria de ter ficado, mas que o Barcelona não valorizou como ele deveria. No fim, a Inter pagou 24 milhões de dólares e levou o Ronaldo, que fez mais uma temporada absurda com os italianos
e depois nunca mais conseguiu repetir um ano tão espetacular em um clube. Chegando do La Coruña em 97, Rivaldo rapidamente se adaptou à camisa do Barcelona. Virou a referência técnica com a armação de jogada e muitos gols, de todos os jeitos possíveis. A repercussão de suas atuações foi grande e o brasileiro foi eleito Bola de Ouro em 99. Mas Rivaldo tinha um problema com nome e sobrenome. Louis van Gaal, o técnico holandês com a fama de não gostar de brasileiros. O Rivaldo costuma contar que o Van Gaal não gostava dos destaques individuais, que é muito caso dos jogadores brasileiros. No caso pontual do Rivaldo, a queixa é que ele era colocado para jogar aberto, enquanto ele entendia render muito melhor jogando centralizado. Essa briga se estendeu até a saída de Van Gaal do Barcelona. Sim, tudo se resolveu parcialmente em 2000, quando Van Gaal assumiu a seleção da Holanda. Mas o treinador voltou ao Barcelona em 2002 e o embate foi inevitável. Van Gaal pediu, o Barça aceitou e Rivaldo não se opôs. Com isso, o brasileiro trocou a Espanha pelo Milan, saindo sem festas ou homenagens. O caso mais recente é o de Neymar, que chegou ao Barcelona em 2013 já envolvido em polêmicas contratuais que derrubaram até presidente. Em campo, porém, o brasileiro foi decisivo. Ao lado de Messi e Suárez, formou o trio MSN, um dos ataques mais letais da história. Em 2015, marcou na final da Champions e foi o artilheiro da competição. Virou protagonista, virou estrela. A atuação na virada histórica contra o PSG, no 6-1 de 2017, parecia simbolizar sua ascensão definitiva. Neymar foi o dono do jogo, o grande protagonista, na partida que parecia simbolizar a passagem de bastão. Mas o bastão nunca veio. No Barça, Neymar seria sempre o segundo, sempre atrás de Messi, e ele queria ser o primeiro. Assim, o PSG aceitou pagar 222 milhões de euros e levou o brasileiro na maior transferência da história. O Barça se sentiu traído e a relação virou uma disputa judicial. O brasileiro saiu de campo como ídolo, mas com uma forte sensação de ruptura fora dele. E aí, você acha que o Barcelona falhou com os jogadores brasileiros? Deixa sua opinião aí nos comentários. Mas não são só os brasileiros que saem mal do Barcelona. O maior jogador da história do clube, Lionel Messi, teve que deixar o Barcelona mesmo querendo ficar e aceitando uma redução salarial, já que o clube catalão não conseguiu cumprir as exigências de La Liga. Assim, o argentino saiu de graça para o PSG. Sem Camp Nou lotado, sem despedida no gramado, apenas uma sala de imprensa e lágrimas. Quase 40 anos antes, seu compatriota Diego Maradona foi negociado com o Napoli após uma suspensão de 3 meses por conta de uma briga generalizada em campo na final da Copa do Rei de 84 contra o Bilbao, após sofrer entradas violentas e insultos xenófobos. Maradona saiu atirando, dizendo que o presidente José Luiz Núñez tinha inveja de sua popularidade e afirmando que o clube não o defendeu. Mas o caso mais emblemático foi o do português Luís Figo, que trocou o Barcelona pelo rival Real Madrid em 2000, por 60 milhões de euros na transferência mais cara da história até então. Figo costuma dizer que não se sentia prestigiado no Barcelona e aceitou a troca, que foi uma promessa de campanha de Florentino Pérez para presidir o Real Madrid. Na temporada seguinte, quando o Figo voltou ao Camp Nou com a camisa do Real Madrid, o português foi hostilizado por mais de 100 mil torcedores que o xingaram e jogaram de tudo em campo, até uma cabeça de porco. Mas então, por que o Barcelona trata tão mal seus ídolos? Em primeiro lugar, existe um clubismo exagerado. O Barcelona se vê como mais que um clube, como gosta de se auto-intitular. Representa a Catalunha, a identidade regional, a política. Isso cria uma pressão absurda. Qualquer jogador que sai é visto como um traidor da causa. Além disso, a imprensa catalã é impiedosa. Os jornais Esporte e Mundo Deportivo destroem reputações. Se você não é o catalão de berço, está sempre sob suspeita. Para completar, o Barcelona muda de presidente constantemente. Cada gestão tem seus favoritos e seus projetos ambiciosos. Mas, no fim, tudo fica mais intenso pela comparação com o grande rival, o Real Madrid. No Santiago Bernabéu, brasileiros como Ronaldo, Roberto Carlos, Marcelo e Casemiro saíram ovacionados. E por quê? Porque o Real Madrid costuma tratar o futebol como um negócio, não como uma religião. O Barcelona trata como paixão. E paixão, quando azeda, vira ódio. O Barcelona é um clube gigante, mas ele tem um grande defeito. Ele não sabe dizer adeus. É só ver como saíram seus grandes craques. Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Messi, Figo, Maradona. Todos saíram brigados.
E hoje, o grande jogador do Barça é o Rafinha. E eu já tô curioso para saber se ele vai sair bem ou vai sair como todos os outros grandes jogadores que passaram por lá. E você, acha que o Barcelona trata mal os seus ídolos ou essa é a essência do clube? Deixa sua opinião aí nos comentários. E aproveita para se inscrever na página do Futebol Sem Clique para acompanhar mais histórias como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.